Olha só, essa informação aqui é muito interessante, cara. Parece que o Bessias fez parte de uma fraude feita pelo Toffoli e pelo Manteiga para entrar no serviço público lá em 2007, né? Em 2006, teve um concurso para procurador-geral da Fazenda, em que o Bessias teria ficado em 86º lugar. Ficou lá para trás na lista. Eram 27 vagas, ele ficou em 86, o lugar dele, 86 nessa história toda, né? Aí, meu amigo, em 2007, né? Lembra, 2007 a gente está falando segundo o governo Lula. O Toffoli era o AGU, o advogado-geral da União, né? A função que o Bessias tem hoje, né? E o Manteiga era o ministro da Fazenda. E aí os dois fizeram uma portaria conjunta que colocaram para dentro algumas pessoas desse concurso totalmente fora de ordem. E é uma coisa muito estranha isso, né? Por que que foi? Aí, segundo estão dizendo aqui, porque esse pessoal era petista. Então eles pegaram todo mundo que era petista que estava lá e nomearam para a Procuradoria-Geral da Fazenda. Né? Deram carguinho para a galera toda que era amiga do sistema do PT lá, que era ligado ao PT. Olha que coisa, cara. Ou seja, houve fraude em concurso público. Vamos entender essa história aqui, porque, de novo, eu só achei esse assunto, me passaram, sugeriram lá no site Visão Libertária, nesse site Tribuna da Internet aqui, que eu confesso que eu não conheço esse caso aqui, não tem o nome da pessoa aqui, né, de quem teria escrito esse tipo de assunto. Será que é Carlos Newton a pessoa? Acho que Carlos Newton é a pessoa que escreveu esse tema aqui, tá? Mas eu dei uma procurada, eu falei, não, vou verificar, né? Porque eu não vou fazer uma fake news aqui sem ter nenhuma comprovação. E eu dei uma procurada, cara, e tá aqui no Diário Oficial da União, realmente, uma portaria conjunta do Toffoli com o Manteiga em 6 de novembro de 2007, reclassificando o pessoal aqui, ó. Pegou um monte de gente de vagas aleatórias aqui na classificação, reclassificando para o final da fila e nomeando. Peraí, como é que você reclassifica para o final da fila e renomeia? Que lógica tem isso, né? Mas aparentemente tá aqui. Foi assim que o Jorge Rodrigo Araújo Bessias entrou para o serviço público lá em 2007. O cara que agora estão para colocar numa vaga no STF. Um cara que pode ter feito parte de uma fraude junto com o Toffoli e o Manteiga, ligados ao Master. E estão botando mais um cara enrolado com esse pessoal. Agora, vamos entender esse caso aqui. No mínimo, dá para o pessoal fazer umas perguntas bem cômodas para ele nessa sabatina dele do Senado, tá? No mínimo, eu acho que era caso de prender o cara por isso daqui, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por líder supremo Jalim Rabei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Provas da fraude da nomeação do Jorge Bessias podem ser acessadas na internet. Ano passado, a Tribuna da Internet decidiu adotar uma postura de atuação mais proativa. Nessa linha, além de divulgar reportagens e documentos denunciando corrupção e outras práticas, passamos a enviar às autoridades alguns dossiês sobre assuntos de interesse nacional para acelerar as devidas providências, né? Assim, com o propósito de atender diretamente o interesse público, em maio de 2025, protocolamos o envio de dossiês sobre o Banco Master à Comissão de Valores Mobiliários, né? E no caso Bessias, surge agora uma nova oportunidade de prestar esse tipo de serviço ao país. Vamos encaminhar aos senadores essa série de reportagens investigativas que começamos a publicar na segunda-feira, dia 20, com denúncias absolutamente explosivas sobre atos criminosos cometidos por autoridades da República. Dois dos envolvidos são figuras renomadas da política nacional, Guido Manteiga e Dias Toffoli, olha só. Na época, eram ministros da Fazenda e Advocacia Geral da União do governo Lula II, né? Em portaria conjunta, no dia 6 de novembro de 2007, eles tiveram a ousadia de fraudar um concurso para procuradores da Fazenda Nacional, para nomear dezenas de candidatos ligados ao PT, que não tinham conseguido a classificação. Aqui, ó, aí ele explica esse caso aqui, esse aqui foi o caso anterior, tá? Que ele começou a coisa, né? Então, qual que é a grave denúncia? Agora, na reta da ascensão do Messias ao Supremo, a Tribuna da Internet recebeu uma grave denúncia contra ele e saiu em campo para investigar em profundidade essa trajetória vitoriosa do petista da vez, que o presidente Lula quer nomear ao Supremo com chances absolutas de aprovação pelo Senado.
A apuração transformou-se em enorme surpresa, ao revelar que Messias teve fraudado seu ingresso no serviço público em 2007 e está envolvido em uma sucessão de crimes, como fraude a certame do interesse público, artigo 311-A, usurpação de função pública e falsidade ideológica, que incluiu a falsificação de dados biográficos em seu currículo. Isso tudo na nomeação dele lá em 2007 para o primeiro emprego público dele como procurador.